Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar os operadores de atribuição compostos, ou seja, operadores que antes de atribuírem um valor fazem uma determinada operação. Aqui nós temos a atribuição normal, nós estamos atribuindo o valor 10 para uma variável de nome x, e como nós já estudamos, o valor sempre corre da direita para a nossa esquerda. Já aqui nesse slide, nós também estamos atribuindo um valor para a nossa variável x. Porém, antes de nós atribuirmos o valor para a variável x, nós realizamos uma operação no lado direito do operador de atribuição. Aqui nós temos uma outra atribuição normal. Nós estamos dizendo que o valor da variável x ele deve ser incrementado a uma unidade e o resultado dessa operação aqui deve ser atribuído à nossa variável x. Ou seja, nós temos que o membro à direita do operador ele é isolado. Primeiro resolve-se o membro à direita. Em seguida será atribuído o resultado da resolução dessa expressão para a nossa variável x. Como nós podemos ver aqui, nós podemos utilizar a variável que irá receber um valor na expressão que será resolvida e o valor atribuído à variável x. Então, se a variável x contiver algum valor, ou seja, se o valor de x for diferente de zero, nós podemos utilizar a mesma numa expressão e a partir desta definir o valor que deve ser atribuído a ela mesma. A parte mais importante que nós temos que entender aqui nesse slide é que a expressão à direita será resolvida e em seguida o resultado dessa expressão é que será atribuída à nossa variável x. Até porque a gente não atribui expressões a variáveis, nós atribuímos valores. Ainda que exista uma forma de nós atribuirmos expressões a variáveis, isso é um outro assunto que nós iremos estudar somente na parte avançada do PHP. Nesse momento, e o que predomina na linguagem, é que nós só atribuímos a variáveis valores. Tudo que for atribuído a uma determinada variável será somente valores. Então, é indiferente a complexidade que tem a nossa expressão. Primeiro será resolvido a expressão que estiver à direita do operador de atribuição, e somente após a resolução dessa expressão é que o valor será atribuído a x. E como nós já estudamos várias vezes, mas vale a pena repetir, na atribuição, os valores sempre irão trafegar da direita do operador, ou seja, a parte que estiver à direita do operador de atribuição, para a variável que está à sua esquerda. Então, a resolução dessa expressão é o valor que será atribuído à nossa variável x. O que acontece é que esse tipo de expressão ele ocorre frequentemente na programação, ou seja, é muito comum nós termos que incrementar um valor pré-definido a uma variável. Então, para tornar o código mais legível, foi definido um conjunto de operadores de atribuição compostos, ou seja, operadores que não somente irão atribuir o valor que está à direita para a variável que está à sua esquerda, mas também irão realizar uma determinada expressão. Aqui nós temos um exemplo clássico e recorrente de um operador de atribuição composto, ou seja, nós estamos dizendo que a variável x ela é mais igual ao valor 1. Logo, nós temos que essa expressão ela é igual a essa expressão aqui, ou seja, quando a gente diz que o valor de x é mais igual a 1, nós estamos dizendo que o valor de x recebe o valor dele mesmo mais uma unidade. E então foi criado o operador mais igual somente para que seja possível nós encurtarmos esse tipo de expressão que, como nós veremos aqui para frente, é recorrente. E então, toda vez que você vê um sinal de adição à frente de um sinal de atribuição, o que estará sendo dito é que o valor de x ele recebe o valor dele mesmo, porém incrementado a um valor pré-definido. Eu coloquei x mais 1 porque esse aqui é o tipo de expressão mais utilizado, ou seja, o que geralmente a gente precisa é incrementar ou então decrementar uma unidade em uma variável. Aqui nesse slide eu defini uma forma meio que de memorização. Ou seja, aqui nós temos uma expressão dizendo que x é igual ao valor de x mais uma unidade, e aqui nós temos uma expressão dizendo que x é mais igual a 1. Essas duas expressões elas são iguais, porém elas estão escritas com operadores diferentes. Se nós observarmos, nas duas expressões, o x mais ele se conserva. Ou seja, aqui na primeira expressão, nós estamos dizendo que o x ele é igual ao valor dele mesmo mais uma unidade, e aqui na segunda expressão, nós temos que o x mais ele passou para o lado esquerdo e ele está dizendo que ele mesmo vai receber o valor dele mesmo mais uma unidade. Então, aqui nesse slide é somente uma representação visual do que realmente acontece com a operação. Ou seja, nós temos que a expressão de incrementar ou então decrementar uma unidade a uma variável, ela é simplificada com o operador composto de mais igual. Nós temos que a linguagem não se limitou ao operador de mais igual. Aqui nós definimos duas variáveis. Nós atribuímos à variável x o valor 9
e nós atribuímos à variável y o valor 3. Em seguida, nós temos uma tabela que mostra o resultado de cada operação. Nós temos que x mais igual ao valor de y é igual a 12. Ou seja, x mais y é igual a 12. Isso porque com os operadores compostos, nós temos que a variável à esquerda, ela irá fazer parte da expressão que está à direita do operador. Então, x mais y é igual a 12. Logo, nós temos que o resultado dessa expressão será atribuído à própria variável x. A próxima expressão que nós temos é utilizando o operador composto menos igual. Então, nós estamos dizendo que x é menos igual a y. Ou seja, nós estamos dizendo que x menos y deve ser atribuído à variável x. E x menos y é igual a 6. Então, nós temos que a resolução dessa expressão resulta com a variável x recebendo 6. O próximo operador que nós temos é o de vezes igual, ou seja, o operador que irá multiplicar os dois membros e atribuir o valor à variável à esquerda. Então, nós temos que x vezes igual a y, ou seja, 3 vezes 9 é igual a 27. Em seguida, nós temos o operador de dividir igual, o operador que irá dividir o valor de x pelo valor de y. Então, nós temos que a resolução da expressão é o valor x sendo igual a 3. E, por fim, nós temos o operador de módulo igual, ou seja, o operador módulo é o operador que irá extrair o resto de uma divisão. Então, nós temos que x módulo igual a y é igual a 0. Ou seja, nós temos que o número 3, ele cabe 3 vezes dentro do número 9. Então, a divisão de 9 por 3 é igual a 0. Logo, nós temos que a resolução dessa expressão é x igual a 0. Então, agora, abre o seu PHP Storm e vamos fazer um exemplo simples. Porém, um exemplo que irá nos mostrar de maneira simples onde que nós realmente iremos utilizar esses operadores. Nós já estudamos a estrutura de repetição while, ou seja, a estrutura de repetição que repete enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, agora, nós vamos fazer um código que nós já fizemos em aulas passadas, porém, agora nós iremos escrever esse código de uma forma um pouco mais elegante. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma variável e atribuir um valor à mesma. Então, vamos dizer que num é igual a 0. Em seguida, vamos dizer que enquanto o valor da nossa variável num ele for menor do que 10, execute o que estiver nesse bloco de instrução aqui. E o que nós vamos executar nesse bloco? A primeira coisa que nós vamos fazer é incrementar uma unidade à nossa variável num. Então, nós vamos dizer que num é mais igual a 1. Ou seja, nós estamos escrevendo essa operação aqui. Nós estamos dizendo que num deve receber o valor de num mais uma unidade. Porém, nós estamos escrevendo com o operador composto mais igual. Feito isso, vamos mandar imprimir na tela o valor contido na nossa variável num. E por fim, vamos quebrar a linha, então vamos colocar um /n e ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, vamos lá. Vamos organizar o nosso código, vamos colocar para cá. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi declarar uma variável de nome num e atribuir o valor 0 à mesma. Feito isso, nós dissemos que, enquanto essa condição for verdadeira, execute esse bloco de instrução aqui. E o que nós colocamos na expressão? Nós estamos dizendo que enquanto o valor da nossa variável num ele for menor do que o valor 10, repita a execução desse bloco de instrução aqui. E por que a variável num deixará de ser menor do que 10? Porque a cada ciclo, ou seja, toda vez que esse bloco for executado, nós estamos incrementando uma unidade à nossa variável num. Logo, nós temos que no primeiro ciclo a variável num vai ser igual a 0, porém nós estamos dizendo que o valor dela deve receber o resultado da expressão de num mais 1. Então, no primeiro ciclo, num vai ser igual a 1. No segundo ciclo, num vai ser igual a 2, no terceiro ciclo, num vai ser igual a 3, e assim sucessivamente. Vamos mandar executar, e olha só, nós temos que foi impresso aqui no console os números no intervalo de 1 até 10. Ou seja, nós temos que esse laço de repetição escreveu 10 números na tela, começando pelo número 1 e indo até o número 10. Nós poderíamos escrever um outro código, dizendo que esse laço deve ser repetido enquanto o valor da variável num for menor do que 100. Logo, nós vamos incrementar 10 unidades da nossa variável num a cada ciclo. Ou seja, nós estamos dizendo que num deve receber o valor de num mais 10. Vamos mandar executar, e olha só, agora nós temos que foi impresso 10 números aqui na tela, onde o primeiro número foi o 10 e o último número foi o 100. E então, os operadores compostos, eles não estipulam quantas unidades que serão incrementadas. Ou seja, aqui nós estamos incrementando 10 unidades, porém nós poderíamos incrementar a quantidade de unidades que fosse necessário. Por fim, vamos fazer o último exemplo, onde nós vamos iniciar a nossa variável num com o valor 10, e nós vamos dizer que esse laço deve ser executado enquanto o valor de num for maior do que 0. Ou seja, nós estamos dizendo que esse laço ele deve ser executado enquanto o valor da nossa variável num for maior do que 0.
E qual que é o valor da nossa variável num inicialmente? Nós temos que nós iniciamos a nossa variável num com 10. Então, a cada ciclo vamos decrementar uma unidade da nossa variável 10. Até porque esse laço será executado enquanto o valor de num for maior do que 0. E como nós estamos iniciando a variável num com 10, nós temos que decrementar uma unidade a cada ciclo. Então, nós mandamos executar e foi impresso somente o número 0 aqui na tela. Então, isso aconteceu porque nós estamos decrementando 10 unidades. Vamos decrementar somente uma unidade por ciclo. E aqui vamos alterar de mais para menos, somente para ficar congruente. Mandamos executar e olha só, agora nós temos que foram impressos 10 números aqui na tela, onde o primeiro número é o 9 e o último número é o 0. Então, o que nós fizemos agora foi iniciar a nossa variável num com o valor 10 e nós dissemos que enquanto o valor de num for maior do que 0, esse laço deve ser repetido. E o que acontece nesse laço? Acontece que a cada ciclo nós decrementamos uma unidade da nossa variável num. Então, nós temos uma situação que após executarmos esse bloco 10 vezes, o valor de num passará a ser igual a 0. E como a nossa expressão diz que o valor de num ele deve ser maior do que 0, então nós temos que essa condição não será satisfeita e, por fim, o laço será finalizado. Então é isso aí. Nesta aula nós aprendemos os operadores de atribuição compostos, ou seja, os operadores que simplificam as operações de incremento e decremento de valores. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!